Perdoar é não sentir mais dor? Será? Que é o pastor Mateuzinho com uma palavra de Deus para você pensar, meditar e levar para sua vida e quem sabe levar para outras pessoas, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, porque todo sábado nós temos vídeo novo. Olha só, perdão. Perdão é um assunto complexo, difícil, e muitas vezes as pessoas querem simplificar isso em algumas frases e às vezes até frases de efeito. Há um tempo atrás as pessoas falavam perdoar é não lembrar mais, perdoar é esquecer. Até que alguém se deu conta que perdoar não é sofrer de amnésia, que eu posso perdoar, mas mesmo assim ter lembranças, né, na minha cabeça, na minha mente sobre algo que eu vivenciei. Então pararam de usar essa frase, né, que perdoar era esquecer. Mas existe ainda uma frase que é muito utilizada, inclusive em muitas igrejas, é que perdoar é não sentir mais dor. Então se usa esse critério para saber se a pessoa perdoou. Então você sente dor, você sente ainda tristeza sobre algum mal que a pessoa te fez, sobre algum momento que você passou, em relação a alguma situação que alguém criou. Eu ainda sinto dor, então eu não perdoei. Eu não sinto mais dor, né, em relação ao episódio, em relação ao momento triste, então eu perdoei. Mas será que é tão simples assim? Olha só, a Bíblia ela fala do pecado como uma dívida. Na oração do Pai Nosso, Jesus usa essa linguagem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É claro que Jesus ele não está falando ali de dívida financeira. Ele está falando de pecado. Ele está falando de pecado que cometemos contra Deus e está falando do pecado que as pessoas cometem contra nós. Por que existe essa comparação? Porque o pecado ele é como se fosse uma dívida. Quando alguém faz um mal contra você, é como se ela contraísse uma dívida, é como se ela ficasse devendo algo a você, é como se você tivesse que, na lógica humana, retribuir aquela pessoa, se vingar, fazer justiça, de alguma forma cobrar uma reparação. Então olha só a linguagem da dívida, da cobrança, do lembrar, né? Quando você deve alguma coisa financeira, tá lá o banco, né? Tá lá a loja sempre te ligando, te lembrando que você tá ligado ali enquanto você não paga aquela dívida ali, você tá ligado ali. Então, se o pecado ele é uma dívida, ele contrai uma dívida entre aspas, o perdão é cancelar essa dívida. É você simplesmente deixar para lá o mal que te fizeram, não lembrar mais, não cobrar mais dessa pessoa, não buscar vingança, não buscar retribuição. Então, nós precisamos pensar no perdão dentro dessa linguagem bíblica, dentro dessa linguagem que Jesus utilizou. Então, quando a gente puxa para o lado sentimental em relação ao que eu sinto, ao episódio, eu posso cometer alguns erros. Você quer ver um exemplo? Imagine que vem aqui um conhecido meu, um amigo meu, me dá um soco aqui no rosto, né, com toda a força e me machuca aqui. E daí dá uns minutinhos, né? Porque às vezes não é fácil perdoar na hora, mas eu espero um pouco ali, daqui a pouco eu digo, ó, cara, eu te perdoo pelo que tu me fez, né? Vou deixar pra lá, não vou mais ficar lembrando, te lembrando, não vou ficar te cobrando, não vou querer, né, te dar outro soco para retribuir. Eu te perdoo, né? E quem sabe a gente consegue até voltar a ser amigo, né? Porque confiança e perdão não é a mesma coisa, mas é assunto para outro vídeo, mas vamos dizer que ali eu consigo manter um relacionamento, não acuso mais ele, não lembro, eu perdoo ele. Mas eu fiz isso minutos depois do soco que eu tomei. Agora a pergunta é, e o meu rosto? Será que a dor já sumiu? Se foi minutos depois, às vezes até um dia depois, 2 dias, a marca, a mancha, até a dor vai permanecer. Então, olha só, eu estou dizendo que eu perdoei aquele que me machucou, aquele que me deu um soco, mas a dor continuou. Quem sabe você diga, não, mas daí tu tá falando de dor física. Sim, mas a dor emocional é ainda muito mais complexa do que isso. Então, nós precisamos pensar no perdão, não tanto quanto ao que eu sinto pelo episódio, pelo soco, pela dor, pelo momento, por alguma humilhação que eu passei, mas eu preciso pensar no perdão em relação ao que eu sinto ao ofensor. A questão é, o que você sente em relação à pessoa que te fez o mal? Se você não quer vingança, se você quer o bem dela, se você ora por ela, se você consegue amar ela e não quer que ela se dê mal pelo mal que ela te fez, você perdoou. Mas eu ainda sinto dor, eu ainda tenho traumas em relação ao que eu vivenciei, eu não sinto mais nada em relação ao ofensor, mas o momento ainda me marcou. Então eu quero te dizer, você perdoou, mas quem sabe você ainda tem uma dor emocional que Jesus também pode curar. Mas não se sinta, não se acuse por isso, porque a dor é uma coisa, o perdão
é outra. Então não vamos simplificar algo que é muito mais complexo. Quero que você pense, eu quero que você medite nisso. Como eu disse, Jesus nos ajuda a perdoar e ele pode também amenizar ou tirar a dor emocional, o trauma que nós vivenciamos, mas não é porque você tem um trauma ou tem uma dor emocional, uma tristeza sobre algo que você vivenciou, que você não tenha perdoado. Ore para que Deus tanto te ajude a perdoar, quanto amenize ou tire essa dor, mas não se sinta acusado por ainda sentir algo que pode ainda estar dentro de você. Eu sei que vai ter gente que talvez vai criticar, não vai concordar, mas pense numa moça que foi abusada na sua adolescência. Pense num menino que foi violentado pelo seu pai. Pense em coisas muito mais sérias e mais graves. É muito fácil a gente dizer, tu perdoou, tu não perdoou, falta tu liberar perdão, quando a gente não pensa na situação que a pessoa vivenciou. Mas antes de qualquer coisa, lembre que Cristo nos perdoou e ele nos dá força e graça do Espírito Santo para nós perdoarmos, não importa o que as pessoas nos fizeram. Que Jesus te abençoe e até a próxima.